Você pode abrir comigo a sua Bíblia em Gênesis 19, de 15 a 29? Olha aí para a sua Bíblia, é difícil achar Gênesis, né? É só ter um cochilo e esbarrar na Bíblia que você está em Gênesis, capítulo 19 é logo ali. Não olhe para trás, é o tema do nosso estudo de hoje. Gênesis 19, começo no versículo 15, e acompanhe-me na sua versão, eu leio na versão século 21. Ao amanhecer, os anjos insistiam com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não morras no castigo da cidade. Porém ele se demorava. Então os homens pegaram pela mão a ele, sua mulher e suas filhas, sendo o Senhor misericordioso com ele, e tirando-o, deixaram-no fora da cidade. Assim que os tiraram de lá, um deles disse: foge, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em lugar nenhum desta planície, foge lá para o monte, para que não morras. Mas Ló respondeu: assim não, meu senhor. O teu servo tem achado favor aos teus olhos e tens me mostrado grande misericórdia, salvando-me a vida. Mas não posso fugir para os montes, pois este mal poderá apanhar-me e morrerei. Aqui perto há uma cidade para a qual posso fugir, é uma cidade pequena, permite que eu fuja para lá. Ela não é pequena, e salvarei a minha vida. E ele respondeu: também te atenderei a esse respeito, e não destruirei a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, foge para lá, porque nada poderei fazer enquanto não chegares lá. Por isso, aquela cidade foi chamada Zoar. O sol já havia nascido sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então, da sua parte, o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda a planície, todos os moradores das cidades e o que nascia da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde havia permanecido em pé diante do Senhor, e contemplando Sodoma e Gomorra e toda a terra da planície, viu que da terra subia fumaça como de uma fornalha. Aconteceu que quando Deus acabou com as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, ao devastar as cidades onde Ló havia habitado. Queira Deus abençoar a sua palavra. Irmãos, quando nós precisamos avançar, mas de alguma forma estamos presos à nossa história pessoal, à nossa história particular, esse texto é um texto muito bom para nós analisarmos, porque a ordem que Deus deu a Ló e a sua família é muito clara. Diz assim, Deus da Bíblia: havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereças, não olhe para trás. Talvez possamos fazer algumas perguntas didáticas a esse texto. Primeira é: por que não olhar para trás? Quando não olhar para trás? Quais os perigos de se olhar para trás? Então, pelo menos eu fazendo essas perguntas, talvez nos ajude a responder a primeira. Quando não olhar para trás? Eu vou dar algumas respostas para nós. Primeiro, não olhe para trás quando Deus claramente diz para você não olhar. Não olhe para trás quando isso leva à desobediência a Deus. Não olhe para trás quando isso levar você ao pecado.
A ordem de Deus foi clara à família de Ló, versículo 17, está lá. Foge, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em lugar nenhum desta planície, foge lá para o monte para que não morras. Então era uma questão de salvação, não podiam se descuidar. Mas irmãos, os irmãos repararam no texto, a dificuldade que Ló teve de sair. Ele foi enxotado, irmãos, ele foi empurrado, ele foi na marra, como a gente diz, que manteve o olhar da mulher de Ló presa ao passado. E olha só, irmãos, o que é dito: e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. Vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Esse é o primeiro versículo de Gênesis 19. Ló estava na porta da cidade. Warren Wiersbe diz que o lugar onde Ló se encontrava, na porta da cidade, indica que ele era um homem com certa autoridade ali, uma vez que era ali que se realizavam os negócios, os grandes negócios na cidade. E ele conclui que Ló era um homem rico, e a gente sabe que Ló foi conquistando, já na época de Abraão, ele tinha muitas posses. Ele se separou de Abraão por causa do número de gado que ele tinha, tá? Ele era um homem rico, possivelmente tinha um lugar de honra naquela cidade, com servos e servas à sua disposição. E certamente, irmãos, tinha uma posição social boa, um status social invejável. Portanto, humanamente falando, Ló tinha muito a perder. E muitas vezes é isso que nos impede de crescermos espiritualmente. Vou repetir. Muitas vezes é isso que impede o nosso crescimento espiritual. Não queremos sacrificar nada na nossa vida, queremos manter a nossa vaidade, queremos manter a nossa vida supérflua, queremos fazer tudo que agrada aos nossos olhos, antes de decidir seguir a Jesus e sermos fiéis a Jesus. E Jesus é muito claro quando chama os seus seguidores. Lembre-se comigo que Jesus disse. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9:62, na versão internacional. A vida de passado pode ainda ser uma profunda atração sobre nós, irmãos. Por isso nós não podemos olhar para trás. A vida do passado, a vida passada, a vida pregressa deve ser deixada para trás. Os irmãos, lembrem-se o que disse Paulo, escrevendo aos crentes, aos Efésios. Eu vou ler na versão tradicional e depois vou ler nessa que está aí, tá bom? Primeiro, que quanto ao trato do passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, pelos desejos do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Essa é a versão tradicional de Efésios 4, 22 a 24. Agora vou lê-la na linguagem de hoje. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados,
Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Muito bem, irmãos. Então, nós não devemos olhar para trás quando olhar para trás é desobedecer a Deus. Quando olhar para trás é nos voltarmos para o pecado. Segundo lugar, quando olhar pelo retrovisor nos leva a nos afastarmos de Deus. Nós não devemos olhar para trás quando o olhar para trás nos leva a nos afastarmos de Deus. E um dos exemplos mais conhecidos na Bíblia é do povo de Deus quando marchava em direção à terra prometida no deserto. Lembram-se vocês, aquelas pessoas saíram do Egito, mas o Egito não saiu delas. E o pior é que elas saíram do Egito e ficaram com uma visão romântica do Egito. Eles passaram 400 anos no Egito, a vida era amarga, eles eram escravos. Mas eles diziam que sentiam saudades do Egito. Os seus corações ficaram presos e por isso começaram a se lamentar e com dificuldade de cortar o cordão umbilical com o Egito. E aí a Bíblia diz assim em Números 11, de 4 a 6. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Irmãos, o que salta? Pode deixar o texto? Pode. O que salta aos seus olhos essa segunda frase, esse segundo versículo que nós lemos, esses dois últimos versículos? Comíamos de graça. Eles comiam de graça no Egito? Irmãos, eles apanhavam no Egito, trabalhavam muito para comer, irmãos. E eles se esqueciam disso, irmãos. Quantos riscos corremos quando o Egito começa a exercer fascínio na nossa vida? Isso aconteceu com a mulher de Ló. Ela estava presa, ela desobedeceu porque não conseguia deixar de considerar o que ela estaria perdendo, irmãos. Ela começou a pensar: eu vou perder os meus sapatos, eu vou perder os meus vestidos, eu vou perder as minhas posses, eu vou perder os meus relacionamentos, eu vou perder os meus vizinhos, eu vou perder, irmãos, eu vou perder o meu dinheiro no banco, o meu gado. E o seu olhar deveria ser colocado no livramento e nas promessas de Deus para a sua história, para a história do seu marido. Ela deveria ter pensado que uma vida de obediência leva a uma vida de vitória. E que Deus, que tão amorosamente estava guiando a vida do seu esposo, e que tão amorosamente estava livrando a família da morte, da condenação junto com aquela cidade, seria capaz de fazer infinitamente mais do que ela pedia ou pensava. Nada disso passou pela mente da mulher de Ló. Ao olhar para trás, ela se distanciava do projeto de Deus para a sua vida. Ela deixou de considerar as novas possibilidades de Deus para a sua vida e para a sua família. Ela não conseguiu imaginar nada de bom que Deus pudesse lhe dar no futuro.
que Deus tivesse bênçãos para ela e para a sua família no futuro. Seu olhar para o passado a destruiu. Não devemos olhar para o passado, irmãos, quando nos afastamos de Deus, nos afastamos dos propósitos de Deus. Em terceiro lugar, não devemos olhar para trás, quando olhar para o passado o impede de olhar para aquilo que deve ser o alvo da sua vida. Olhar para o passado não nos desvia dos acidentes do futuro, e não permite que você considere as novas oportunidades que Deus pode estar dando à sua vida. Meu irmão é dentista, e ele fez um tratamento bem grande num rapaz de 16 anos de idade. E logo depois, e foi um tratamento durante um tempo longo, e logo depois, aquele garoto, numa noite de sexta-feira, saiu com os amigos de farra e foi para um funk lá, uma festa lá para o lado de Nova Iguaçu, e fizeram de tudo lá, saíram bem calibrados da festa, quase de manhã. Um deles pegou o carro, e o carro terminou na traseira de um ônibus. Todo mundo se machucou, e aquele rapaz, se machucou no peito e perdeu todos os dentes da frente. Então, 5 horas da manhã de um domingo, a mãe daquele rapaz liga para o meu irmão atende, e ela fala: doutor Ricardo, e conta a história e pede socorro para o filho. E o filho foi para o dentista, levado pela sua irmã, e ele chegou lá com muita vergonha, e com muita vergonha de tudo, e pensando que a sua vida tinha acabado. E meu irmão viu que ele estava muito para baixo, e disse: rapaz, você está para baixo só porque perdeu os dentes? Nós vamos recompor e você vai ter dentes de novo. Mas sabe, deixa eu te mostrar uma coisa. E abriu o peito. Meu irmão tinha feito uma cirurgia cardiovascular. Falou: olha, todos os dias, quando eu tiro a minha roupa, eu olho essas marcas que eu tenho aqui. Não são bonitas, mas quando eu olho para essas marcas que eu tenho aqui no peito, eu dou muitas graças a Deus, porque Deus poupou a minha vida, e eu estou aqui hoje para ajudá-lo a reconstituir os seus dentes. Rapaz, Deus poupou a sua vida. Debaixo daquele ônibus você podia ter ficado lá. Você perdeu os dentes. Nós vamos reconstituir tudo isso. Você vai voltar a sorrir bonito. Levante-se, rapaz. Lembre-se das minhas marcas. Irmãos, às vezes nós ficamos voltados no negativo e não olhamos para os positivos de Deus. Pare de chorar, pare de se lamuriar, considere o amor de Deus na sua vida. Se nesse momento você está olhando para a sua história sem esperança, comece a orar, pedindo a Deus para fazer brotar no seu coração novos sonhos, novas alegrias, novos propósitos, para que você possa viver com santa expectativa para as grandes possibilidades de Deus para a sua vida. Não é isso que nos afirma a palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses: e o meu Deus, segundo a sua riqueza e graça, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. E o profeta
Isaías diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 43, 18 e 19. Paulo diz ainda, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás fico, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Então, não olhe para trás, se for para você se esquecer que nós temos um Deus grande, que pode fazer novas todas as coisas. Não olhe para trás, em quarto lugar, quando olhar para o passado significa paralisar a sua história. Foi exatamente isso que aconteceu à mulher de Ló. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Sua vida parou ali. Quem vira estátua de sal não pode prosseguir. E nós precisamos avançar. Sua vida precisa seguir adiante. Há uma expressão que a gente diz: a vida segue, é vida que segue. Muitas vezes usamos essa expressão. Eu falo muito isso em cultos fúnebres, em sepultamentos. Falo muito isso, e eu digo assim: a última coisa que o seu querido que está sendo sepultado aqui, e Deus iam gostar de ver, é você, parente, se sepultando junto com ele e morrendo junto com ele. A vida vai seguir, e Deus tem bênçãos para você, Deus tem projetos para você, Deus quer refazer a sua vida, Deus quer lhe dar novas oportunidades. E é isso mesmo. Muitas pessoas se perdem na vida e nunca mais se reencontram por causa de uma situação passada ruim. É aquela pessoa que era crente, foi à igreja e um diácono a maltratou, um pastor falou uma coisa que ela não gostou e ela nunca mais foi à igreja e vai à igreja porque uma pessoa a tratou mal ali naquele culto. E ela se esquece de tantas outras pessoas que a trataram bem em tantas outras oportunidades. E ela se esquece de tantas bênçãos de Deus, mas ela fica ali e ela não pode avançar na sua vida de fé, porque um infeliz usou uma frase, que foi uma frase também infeliz, e ela ficou paralisada com aquilo. Muitos se perdem e infelizmente não conseguem refazer a sua rota por motivos ruins mesmos. São abusos não superados, ressentimentos antigos, ira mal resolvida, experiências traumáticas, irmãos. Todos esses eventos podem nos paralisar. Muitos, porém, pararam de olhar para os seus fracassos, pararam de olhar para os seus prejuízos e começaram a considerar Deus e o que Deus poderia fazer nas suas vidas. E com isso foram transformados. A mulher de Ló não. Ela ficou presa nas coisas que ela perdeu. Lembranças pessoais, sua casa, seus móveis, seu status social. Irmãos, esse texto então nos mostra que é perigoso ficar olhando para trás, porque a vida pode paralisar. Dá um toque em você aí, dá um toque em você aí. Vê se está vivo. Está vivo? Então vá para frente, meu irmão, vá para frente, tá? Podia até andar um banco para frente para ver que você está vivo, tá? Segunda coisa, já que estamos falando de olhar para trás, creio que existem algumas situações em que nós devemos olhar para trás.
Nós não podemos ficar parados lá no passado, mas, prestem atenção, há algumas situações que nós devemos olhar para trás. Então deixa eu ir lá, continuar a história. Devemos olhar para trás quando olho para a vida como aprendizado, para aprender com o meu passado. Eu errei, eu cometi falhas, e aí eu aprendi que não posso mais caminhar pela mesma estrada que até então eu percorria. Às vezes é um sujeito que teve um casamento e o casamento não deu certo. Aí ele se apresenta a mim dizendo que ele quer casar. Que ele arrumou uma pessoa, ele quer casar, que agora vai dar tudo certo. E aí, coitado do sujeito, vai conversar comigo, irmãos. E a primeira coisa, antes de conversas triviais, é falar para essa pessoa: o que você fez de errado no relacionamento anterior que você não pode errar de novo? O que você aprendeu com os erros do seu primeiro casamento? Pergunto mesmo, irmão. E quando o sujeito diz, não, mas o erro foi dele, foi dela, irmãos, eu já vi que o cara não está preparado. Vai cometer os mesmos erros no próximo casamento. Irmãos, isso é chamado na Bíblia de arrependimento. Se o irmão está lembrado, a primeira mensagem que Jesus pregou foi: arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas a primeira expressão usada por Jesus, está lá em Marcos 1, é Jesus dizendo: arrependei-vos. A mensagem do arrependimento é muito importante. E arrependimento significa voltar atrás e caminhar noutra direção. E quem não aprende com os erros do passado está arriscado, está sujeito a cometer os mesmos erros pela frente. Então olhe para trás para aprender com os seus erros do passado. Em segundo lugar, quando é que a gente deve olhar para trás? Quando olhar para trás me ajuda a avançar. E eu de propósito coloquei ilustração de um retrovisor. Eu, quando estou olhando para o carro da frente, eu costumo notar se o carro tem retrovisor e se o retrovisor está aberto. Porque às vezes tem gente que tem retrovisor fechado, ele anda a estrada toda com retrovisor fechado. Porque a gente, para caminhar em segurança para frente, a gente tem que olhar para trás pelo retrovisor, né? E aí quando eu vejo que ele ou ela não usam retrovisor, falei, tem que sair de perto desse sujeito que está dirigindo na minha frente, porque ele só olha para frente, ele não olha para trás. Às vezes a gente vê isso no trânsito, o sujeito não se preocupa em perceber o que está atrás dele, não é? E um bom motorista faz isso, e foi isso que fez Davi, como motorista da vida dele. Se os irmãos estão lembrados, ele se encontrava diante do gigante, que tinha muito mais força e muito mais habilidade de guerra que ele. Mas ele se apresenta ao rei Saul e se lembrou que Deus lhe havia dado vitórias em duas outras situações. Quais? Um urso e um leão. Os irmãos leram, vocês estão acompanhando o 4x4, leram isso outro dia. Se vocês não lembrarem, não é, disso, a sua experiência passada lhe dava condições de acreditar que se Deus lhe havia dado vitórias no passado, diante de enfrentamentos desafiadores, ele poderia lhe dar vitória no presente, mesmo tendo que enfrentar um gigante. E olha o que diz a Bíblia, irmãos. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu, você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas de meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e
toma a ovelha, se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. E isso ajudou a crer que uma vitória, que o Senhor, com a ajuda do Senhor, o Senhor também lhe ajudaria a obter a vitória, irmãos. Olhe para trás, meu querido irmão. Quando olhar para trás, o ajuda a avançar. Em terceiro lugar, olhe para trás. Quando olhar para trás, encher o seu coração de gratidão e louvor a Deus. Quando olhar para trás, não trouxer amargura no seu coração. Olhe para trás para agradecer e ser agradecido. Moacir Bastos é um poeta presbiteriano, mas ele tem uma frase maravilhosa. Ele diz o seguinte: gratidão é o amor contemplando o passado. Bonita, né? Vou repetir. Gratidão é o amor contemplando o passado. O que é gratidão? Nada menos que uma memória positiva de algo que lhe aconteceu ou de algo que lhe fizeram. E, irmãos, nós não temos muitos cânticos na nossa inódia sobre gratidão. Sabia disso? Nós cantamos aquele, por tudo que tens feito, né? Cantamos aquilo porque, e já cantamos muito, porque são poucos os hinos de gratidão. Nós estamos aprendendo um hino de gratidão nesse mês, porque foi o que nós achamos. Falamos, nós temos que aprender outro para cantar outro, né? Com um ar novo, para a gente poder celebrar uma vida de gratidão, irmãos. Mas como é positivo uma memória agradecida. E como é devastador uma memória cheia de ressentimento e amargura, irmãos. Então, a coisa mais importante a gente ver é isso. Olhe para o passado. Se o passado faz agradecer, se sentir grato, se sentir profundamente comovido com a bondade de Deus, e você puder relembrar coisas boas que Deus fez, que alguém fez por você, alguma bênção recebida, e isso fizer louvar a Deus e bendizê-lo. E aí, quando eu falo nisso, eu tenho que concluir falando sobre a obra de Cristo. Quando Jesus tomou aquela cruz, os olhos dele estavam postos adiante, estavam postos para frente. Jesus sabia a dor que ia passar, ele estava experimentando injustiça, estava experimentando toda a brutalidade da raça humana, daqueles a quem ele tanto amou. Jesus experimentou lá na cruz toda a maldição do pecado, provocada por pessoas desumanas e cruéis. Se ele ficasse preso no seu passado, naquelas injustiças sofridas, a redenção nunca se completaria. Mas o que Jesus fez? Os olhos dele estavam postos na esperança de o resultado daquilo que ele estava sofrendo naquele momento. Naquele momento, diz a Bíblia, ele antecipava a formação de um povo santo, um povo comprado através daquele sacrifício da cruz. E aí lá em Isaías 53, nós lemos: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito.
O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Os olhos de Jesus, ao se entregar na cruz, estavam colocados sobre a formação do seu povo. E ele estava resgatando um povo para o seu próprio louvor, formando uma nação em torno da redenção. E aí quando a gente vai ao livro de Apocalipse, aí o livro de Apocalipse afirma que diante do trono de Deus, se você está lembrado, encontra-se esse povo redimido, em adoração diante dele. E era exatamente isso que Jesus tinha em mente quando tomou a cruz. Jesus estava olhando adiante, vendo a obra, o resultado da sua obra lá no final da história. Será que nós somos capazes de perceber o amor de Deus no meio de circunstâncias difíceis? Será que nós somos capazes de perceber o amor de Deus no meio de contradições? Será que nós somos capazes de perceber o amor de Deus no meio de incoerências da vida? Olha que desafio para nós. Será que nós somos capazes de olhar para o passado com gratidão e não com amargura? E olhar para o futuro com esperança? Com aquela esperança maravilhosa, profunda, que surge da compreensão do amor de Deus por nós. E aí a vida de Jesus é um exemplo máximo para nós, porque ele nos mostra que é preciso olhar para diante com fé e esperança, tá? Mesmo que no momento estejamos enfrentando um problemaço, tá? E uma das músicas bonitas que expressa Isaías, aquilo que estava no coração de Jesus quando ele foi à cruz, segundo Isaías 53, foi aquela música que nós cantamos recentemente na ceia do Senhor. Sei que foi feito, sei que foi pago um alto preço para que comigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, ele pensava em nós. Certamente, Asaf Borba, quando escreveu essa música, estava pensando em Isaías 53:11. E ele estava nos ajudando a olharmos para frente e, com fé, com esperança, olharmos que temos um Deus. E se você está enfrentando um grande problema, lembre-se, volte, vá lá no museu da sua vida, passe por algumas galerias do museu da sua vida, e se lembre de momentos da sua vida em que você passou por momentos dificílimos, e você clamou a Deus, e você pediu a intervenção graciosa, e você orou, e você se ajoelhou, e você suplicou, e você clamou, e Deus ouviu a sua oração, e o Senhor interveio em sua vida. E aí volte para o presente, não fique amarrado lá no passado não, porque o mesmo Deus que ouviu o seu clamor em 1983, em 2009, em 2017, em 2019, em 2021, é o Deus que está presente hoje com você. E Ele continua o mesmo, gracioso, poderoso, generoso, amoroso, suficientemente forte para cuidar de nós, suprir nossas necessidades e nos abençoar nos problemas de hoje.
Vai ficar olhando para trás? Só se olhar para trás for algo que traga bênção para a sua vida. Que Deus nos abençoe.